A comunicação hoje é considerada uma das soft skills mais importantes. E a comunicação facilita as relações dentro do mundo do trabalho, isso é um fato. Mas tem uma estratégia dentro da comunicação que pode fazer muita diferença no seu dia a dia, seja em uma entrevista, numa negociação ou até mesmo nas conversas no dia a dia do trabalho, que é a arte de fazer perguntas. Você provavelmente já deve ter reparado que ao fazer uma pergunta não obteve aquela resposta esperada, ou ainda que alguém interpretou de forma equivocada a sua pergunta, ou até mesmo que uma pergunta tenha causado ou desencadeado algum conflito. Pois é, fazer boas perguntas não é tão simples assim, mas é possível aprender e desenvolver essa habilidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para falar desse assunto, nós trouxemos uma convidada mais do que especial, a querida Márcia Andrade, da Sociente Consultoria, que tem desenvolvido um trabalho muito importante a respeito do treinamento para fazer perguntas. Então, seja muito bem-vinda ao podcast Nutricionista 4.0, Márcia. Eu vou pedir que você se apresente, assim quem nos ouve ou quem nos assiste no YouTube vai poder te conhecer um pouquinho melhor. Oi, Vivian, muito obrigada. Estou adorando estar aqui no Nutricionista 4.0, assim, é um prazer estar aqui. E vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Márcia Andrade, sou fundadora da Sociente Consultoria, e é uma empresa que atua na área da inclusão de pessoas com deficiência e no desenvolvimento de pessoas e grupos dentro das organizações, né? A Sociente nasce, na verdade, com o objetivo de fazer o trabalho de inclusão de pessoas com deficiência. E, ao longo desse trabalho, a gente foi percebendo que as pessoas também precisariam sentir pertencente dentro das organizações. E os grupos. Que era importante as organizações abrirem espaços de comunicação, de diálogos, e ouvir as pessoas, né? E ouvir os grupos. Então, aí, esse trabalho de desenvolvimento de pessoas e grupos entrou dentro do escopo de trabalho da Sociente Consultoria. Acho que é isso. Eu queria também falar que eu adoro dizer que eu sou uma mineira de alma e uma paulistana de coração, e que Minas ainda alimenta a minha alma quando eu estou naquelas terras. Muito bom, Márcia. E uma curiosidade que eu acho que é legal a gente compartilhar com as pessoas que estão aqui, você trabalha sempre muito alinhada com a antroposofia, né? E eu acho que essa visão que a antroposofia traz é muito enriquecedora para o trabalho que você desenvolve como facilitadora. E eu queria que você contasse isso para as pessoas, porque muita gente não conhece a antroposofia e eu não sou uma grande conhecedora, eu sou uma curiosa, mas eu acho que é muito legal a abordagem que a antroposofia traz quando a gente pensa na humanização das relações. E aí a gente depois segue para o nosso tema principal. Mas eu acho que falar da antroposofia é básico até para ajudar no entendimento de tudo que a gente vai trazer aqui. Legal. Foi bem lembrado isso, Vivian, porque a antroposofia é a base do trabalho da Sociente, né? Eu me conectei com a antroposofia há muitos anos atrás, no trabalho com pessoas com deficiência, através de uma clínica que eu atuava, e depois eu me afastei, depois eu voltei a reconectar com a antroposofia numa formação que eu fiz, que é o programa Geminar, que é um programa desenvolvido pela Associação Conviver, um programa de desenvolvimento de líderes. E quando eu voltei para o Geminar, quando eu fui para o Geminar, eu estava no momento de transição de carreira, e fazer a formação me reconectou com a antroposofia. A antroposofia é uma ciência, né? É uma ciência e é um trabalho também espiritual, vamos dizer assim, porque trabalha com a identidade, com a cultura da humanidade, né? E ela foi trazida por Rudolf Steiner, e a antroposofia, ela estuda o ser humano, estuda os grupos em diversas áreas, né? Ela atua na educação, ela atua na saúde, ela atua na área social, e ela também atua na área
terapêutica, né? Então, essas 4 áreas são áreas de atuação da antroposofia. O trabalho que eu faço, ele está muito vinculado ao trabalho da antroposofia no olhar da pedagogia social, né? De entender o ser humano dentro da pedagogia social. Acho que essa é uma base de conhecimento da antroposofia, porque é a base do trabalho da Sociente. Muito bom, e eu quis perguntar isso porque realmente é uma base muito legal e não tem nada a ver com religião, mas como uma visão do ser humano, né? E que traz propostas muito legais, principalmente quando a gente fala das relações mais humanizadas, e isso está muito vinculado ao trabalho que a gente vem divulgando aqui no Nutricionista 4.0, porque a humanização das relações, ela é parte do profissional do futuro, né? Um profissional 4.0 não é só um profissional que conheça a tecnologia, é um que conheça as relações humanas, e isso é fundamental. Então, acho que a gente é muito feliz de poder te trazer aqui e trazer essa visão de forma tão bacana e tão completa, porque eu acho que é essa visão que a gente consegue. E uma das coisas, quando a gente fala do profissional 4.0, a gente sempre fala aqui que 4.0 é o profissional que conhece tecnologia, que desenvolveu as habilidades comportamentais, as soft skills, que ele está de olho no futuro, né? Uma das coisas essenciais que o profissional precisa para ser um bom profissional do futuro, um 4.0, mas também é uma habilidade que sempre foi necessária, é a comunicação. E hoje, quando a gente fala em comunicação, tem muita coisa para estudar, né? Tem muito que se falar, comunicação não violenta, assertiva, não defensiva. Mas uma coisa dentro da comunicação que chamou muito a atenção quando eu vi você divulgando a oficina sobre perguntas foi a questão de como fazer as perguntas de forma que você tenha melhores resultados. E quando eu vi essa chamada, eu confesso que eu parei e falei, opa, peraí, né? Deixa eu entender por que a gente precisa olhar tanto para a pergunta. E aí eu comecei a prestar mais atenção nesse assunto, até nos meus próprios comportamentos, e eu comecei a perceber o quanto é importante saber fazer perguntas, usar as perguntas de forma estratégica dentro da comunicação. Mas eu queria ouvir de você, porque você vem estudando muito o assunto, né? Por que você chegou nisso? Por que você chegou nesse tema? E como você enxerga esse tema sobre perguntas dentro da comunicação? Como é que esse tema pode ajudar? Como é que essas estratégias podem ser positivas quando a gente fala de comunicação e carreira e profissão? Vivian, é bem interessante. Antes de eu falar um pouco da questão da comunicação, eu queria trazer um olhar que é, dentro da antroposofia, o ser humano é entendido nas dimensões uma visão trimembrada do ser humano. E ele é entendido em 3 dimensões, né? A dimensão do pensar, a dimensão do sentir e a dimensão do querer, né? Assim, eu sei que a gente vai estar no podcast, está aqui no podcast e também vai estar no YouTube. Então, tem uma imagem aqui atrás de mim, na parede, né, de um ser humano com essas dimensões, né, do pensar, sentir e querer. E a ideia é que, ao entender o ser humano nessas 3 dimensões, eu entendo o ser humano, porque todos nós temos, né, a dimensão do pensar, onde temos informações, temos ideias, temos conceitos, temos preconceitos, né? Então, isso está na dimensão do pensar. Quando a gente entra na dimensão do sentir, nós estamos falando de sentimentos, de todos os sentimentos que faz parte do ser humano, né? E também da atitude do ser humano de simpatia e não simpatia, né? De antipatia, de se aproximar e se afastar do outro em função da simpatia e da antipatia. E também na dimensão do querer estão nossas atitudes. Como é que nós agimos e como nós reagimos perante as situações da vida. E a partir desta imagem e desta ideia de ser humano, isso eu acho que é o primeiro caminho para humanizar as relações. Porque é ser humano conversando com o ser humano, e ser humano entendendo que essas 3 dimensões existem em mim e existem no outro. Né? Então, eu acho que essa ideia é bem interessante para a gente começar a olhar para essas relações mais humanizadas dentro das organizações, e como você falou, né? Assim,
Não é entendendo só tecnicamente, muitas vezes isso está no nível do pensar, que vai te conectar com o outro, né? O que te conecta muito mais com o outro é o nível do sentir, porque é você perceber e acolher o outro da forma com que o outro é, né? Mas isso é um grande exercício. Então, voltando agora para a questão da comunicação que você me trouxe, né? Eu entendo que a pergunta é a que abre o espaço para a comunicação iniciar, né? Então, quando você faz uma pergunta, e aí não estamos nem entrando na seara de ser uma boa pergunta ou uma não boa pergunta, né? Mas eu acho que uma pergunta assertiva, né? Acho que nem é a certa nem é a errada, mas a pergunta assertiva, né? É a pergunta que te permite entrar no campo para o diálogo começar, né? Porque ao fazer a pergunta, você se abre e abre espaço para o outro entrar e se colocar. E aí a comunicação começa, né? A comunicação começa a se estabelecer, né? E o outro participa dessa troca, né? Então, acho que essa troca, acho que a pergunta ela é importante em função disso, Vivi. Ela é importante porque ela abre espaço para você se colocar dentro de uma conversa e o outro também se colocar dentro de uma conversa. E também te faz um convite, né? A pergunta te faz um convite que é vamos ouvir, né? Vamos abrir nossa audição e ouvir o que realmente o outro está dizendo, né? E isso exige da gente novos comportamentos, né? Com certeza, esses novos comportamentos, eles são fundamentais porque a gente cada vez mais está em contato com a necessidade de mudança, né? Muita gente fala assim, agora o mundo muda. Na verdade, o mundo sempre mudou, é que agora as coisas mudam mais rápido e a gente precisa trazer esses aprendizados para conseguir se adaptar a essas novas necessidades. E eu quero depois que a gente volte para falar das habilidades que são necessárias para você pensar nas perguntas, mas antes eu queria trazer uma outra questão. Como é que as perguntas podem ajudar, seja no trabalho, na relação com colegas, ou com o chefe, com a liderança, enfim, seja na negociação com o cliente, seja no contato do nutricionista com o seu paciente, como é que as perguntas podem ajudar você a melhorar os resultados do trabalho? Porque eu ouço, às vezes, as pessoas falarem assim, eu conversei com a pessoa, mas eu não consegui entender o que ela queria. Ou eu conversei, perguntei, mas eu acho que eu não me fiz entender, porque a resposta não veio. E aí a gente percebe nessas falas a importância de construir as perguntas e conseguir entender até o que você pretende, porque às vezes a gente pergunta e nem a gente sabe o que a gente está querendo perguntar, né? Então eu queria que você trouxesse essa luz para a gente, né? Como é que as perguntas podem nos ajudar a ter mais resultados, e na verdade não mais resultados, melhores resultados no trabalho, independente da área de atuação do profissional, porque eu acho que comunicação, tudo que está relacionado à comunicação se aplica em qualquer área da nutrição, independente de onde o profissional esteja, né? Te ouvindo, Vivian, me veio uma primeira, acho que uma primeira ideia a pessoa que vai para um trabalho, né, para uma atuação profissional, seja em qual área for, né, é importante ela ter clareza do objetivo que ela está indo, né? Então, o objetivo te ajuda muito a entender como é que você vai se portar a partir das perguntas, né? E eu entendo que o profissional, nas diversas áreas, tem extremamente responsabilidade de aprender e ensinar o outro, né? Eu entendo que, no papel de nutricionista, a partir do momento que o seu cliente, né, que a relação com o seu líder, com a relação com o teu par, seja de troca e de aprendizagem, né? Então, a pergunta, ela te permite isso, ela te permite a troca acontecer e ela também permite que você ofereça para o outro aquilo que realmente o outro está precisando. Então, entender a necessidade do outro
é extremamente importante. E eu só consigo entender a real necessidade do outro perguntando para o outro. Porque, senão, o que eu vou fazer é interpretar a necessidade do outro. E eu posso interpretar de forma equivocada. E quando você traz, né, que você ouve as pessoas dizendo, não entendi muito bem o que ele quis dizer, tem uma pergunta muito legal nessa hora, né, que é assim, eu não entendi muito bem. Você pode explicar um pouquinho mais? Assim, eu não sei se eu entendi o que você quis dizer. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Isso te coloca num papel e coloca o outro num papel também, extremamente importante de troca, porque você apresenta a sua vulnerabilidade. A sua vulnerabilidade é não entendi, né? E não entender está tudo bem, né? Assim, eu acho que isso também é legal para o profissional, né? Porque o profissional, muitas vezes, acha que ele tem que entender tudo, né? E ele pode não entender, né? Então, isso é um aspecto importante no processo. Então, se colocar num papel vulnerável, de não entendi, não sei, pode ajudar a pergunta a melhorar o resultado do teu trabalho. E eu entendo também, Vivian, que a pergunta traz o teu cliente, traz a organização a qual você está prestando o serviço, coloca ela no papel de coparticipação, de cocriação de um processo, né? Porque você vai desenhar um processo com essa pessoa, né? Então, ela se torna um coparticipante e ela vai construir junto com você, né? Você tem ali toda a sabedoria, toda a técnica, todas as estratégias, toda a legislação necessária, né? Mas o outro tem a sabedoria do lugar, né? Então, se colocar nesse papel de eu não sei a sua história e realmente eu não sei, né? Te ajuda muito a construir um trabalho com resultado muito melhor, porque o resultado vai ser construído por você e pelo teu cliente, não vai ser construído só por você. E você corre menos risco do cliente depois de dizer foi ele que me mandou, ou foi ela que me mandou, né, fazer isso. Eu estou fazendo porque o outro me mandou. E aí ele isenta da responsabilidade, né? Então, eu diria que a pergunta, em termos de resultado, ela melhora nisso, porque ela coloca todo mundo, cada um com o seu poder de responsabilidade ali, né? Eu tenho a minha, o outro também tem, como é que nós dois juntos caminhamos em direção a um bom resultado, né? Perfeito. E quando você traz isso de construir junto e da sabedoria que cada um tem dos seus espaços, eu acho que é também a gente ser empático em respeitar os saberes de cada um, né? Porque quando a gente constrói um protocolo, vou dar um exemplo de uma coisa que eu falei esses dias, sobre você fazer um protocolo sanitário para a escola, que foi uma coisa que a gente fez muito desde o começo da pandemia. Se eu estou dizendo como precisa ser para ser eficiente o procedimento de limpeza de um ambiente, ninguém melhor do que quem faz a limpeza, quem está lá na equipe da limpeza, para dizer se aquilo na prática é funcional, porque eu sei a teoria, eu sei da microbiologia, eu sei da doença, eu sei do coronavírus, eu sei dos produtos, eu sei um pouquinho da química aplicada a isso, mas quem sente as dores, as dificuldades ali no dia a dia é quem faz, né? Então, eu preciso considerar esses saberes, da mesma forma que um nutricionista na sua clínica, no seu consultório, precisa considerar quais são os saberes que o seu cliente tem em relação à alimentação, para que a gente não seja tão prescritivo. Eu sempre faço essa crítica que a formação do nutricionista, ela, embora tenha começado a engatinhar para melhoria, mas nós somos educados a ser muito prescritivos, a dizer, olha, faça isso, coma aquilo, faça desse jeito, né? E, na verdade, a gente, quando vai por esse lado, a gente está um pouco que anulando o outro, né? E a gente precisa fazer exatamente o movimento contrário, ouvir mais, trazer as pessoas para fazer, como você mesmo falou, essa cocriação, porque os resultados também são melhores. Então, é não só sobre como eu vou conduzir as perguntas, mas o espaço que eu dou para considerar os saberes das pessoas. E às vezes fazer pergunta, quando a gente fala assim, parece uma coisa muito simples, mas quando você vai começar a estudar, você vê que
é algo que demanda um certo preparo. Eu mesma, quando comecei a prestar mais atenção no tema, porque eu vi a sua chamada, eu falei, né, vamos entender um pouquinho melhor. E aí eu fui assistir um curso no LinkedIn e falei, olha, tem umas coisas interessantes aqui que eu nunca tinha pensado. Comecei a prestar mais atenção na minha fala também e comecei a perceber o quanto isso é enriquecedor. Mas a gente tem que se preparar para isso, né? Não é uma coisa que do dia para a noite você vai falar, nossa, olha, hoje eu acordei fazendo perguntas maravilhosas, assertivas e os resultados apareceram. Isso não existe, né? É desenvolvimento, é preparo. Mas uma das coisas que eu entendo que a gente precisa é pensar em estruturar a pergunta. E aí eu vou te pedir para contar um pouco assim, quais são os passos, né? Claro que a ideia não é trazer uma receita de bolo, mas tentar pensar em algum caminho que nos ajude no dia a dia a construir a pergunta e também agregar aí, né? A gente sempre precisa de uma pergunta elaborada ou não, né? É melhor fazer pergunta fechada, pergunta aberta. Então, eu queria que você contasse um pouco mais, porque eu sei que você estuda muito o assunto, até para a gente conseguir, cada um que ouve aqui o podcast ou vai nos assistir no YouTube, olhar para a sua realidade e refletir, né? Onde eu posso refazer isso aqui? Onde eu tenho a oportunidade de melhorar a construção das perguntas? Então, por favor. Legal. Vivian, eu acho que tem uma fala que eu gostaria de trazer, que é da Margaret Mates, Elizabeth Mates, de um livro, O Poder da Boa Pergunta, que ela diz que quando nós fazemos perguntas desafiadoras, nós acessamos a inteligência mais profunda do ser humano, né? E eu penso que isso é muito rico, né? E as perguntas desafiadoras, elas muitas vezes são perguntas simples, né? E não são perguntas tão elaboradas, né? Então, olhando para aquilo que a gente falou há um tempo atrás, né, sobre o objetivo que você está tendo naquela hora, né, assim, então, se você está numa situação onde você quer conhecer o teu cliente, né, assim, perguntas abertas, perguntas onde você abre espaço para o cliente contar a história dele, né, para ele contar o que ele faz, como ele cuida daquilo, ou como ele não cuida daquilo, é um caminho que já abre muitos conhecimentos, né? Porque às vezes eu entendo que o profissional ele vai para dentro do cliente, né? Ou vai para a clínica já com ideias pré-concebidas, né? Assim, já sabe mais ou menos, principalmente profissionais que já fizeram várias vezes aquilo, né? Então ele já vai com pré-concepções diante de um cliente. Mas cada cliente vai trazer algo diferente. Então, a pergunta te permite até confirmar a sua pré-concepção, né, a sua ideia, mas também permite saber onde está a vírgula, onde está a diferença daquele cliente, para você poder intervir de uma forma mais saudável, para você e para o outro. Porque eu acho que o objetivo do profissional é que o outro aprenda e que o outro faça, né? Esse deve ser o objetivo. Eu acho que todos os profissionais ficam muito felizes quando eles ensinam, quando eles trazem o seu conhecimento, o outro acolhe, entende, faz sentido para ele, faz sentido para o outro, e aí ele vai agir, né? Então, eu acho que perguntas simples, no primeiro momento, te ajudam muito a conhecer. Tem outras perguntas, né? Então, assim, o que você pode me falar sobre isso, né? Isso é uma pergunta simples, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso, porque ele falou alguma coisa e você ficou um pouco em dúvida de como ele faz aquilo. Então, você pode me falar um pouco mais sobre isso, né? Assim, pedir para a pessoa, né? Tem um outro modelo de pergunta que eu gosto muito, e que aí você trouxe essa imagem do nutricionista ter essa força da prescrição, né? Eu acho que eu posso até trazer a prescrição, né? Posso até trazer ali a informação. Mas tem uma pergunta que eu penso que é bem poderosa, que é a pergunta que faz assim: isto faz sentido para você? Porque se o outro disser para você faz sentido, me conecta, né? Essa tua informação, essa tua prescrição me conecta com determinadas situações, a possibilidade de eu sair dali e fazer é muito maior,
porque conectou com algo que eu acredito, com algo que eu sinto, né? Ou mesmo aquilo que você falou da questão da higiene e tudo mais, né? Assim, conecta com aquilo que eu também acho que é possível, né? Então, fazer sentido é muito importante. Eu lembro que, numa situação de trabalho do programa Geminar, tinha um líder e de algumas empresas ali, tinha um líder, e quando a gente conversou e falou assim, a pergunta faz sentido, é importante, ele falou assim, nossa, agora caiu para mim 1001 fichas, porque agora eu estou entendendo, né, assim, o quanto a pergunta faz sentido, sabe? Então, essa é uma pergunta interessante. E quando você quer pensar em perguntas que levam para a ação, né, eu penso que uma pergunta que pode te ajudar é: o que você gostaria de fazer agora? Né? Essa é uma pergunta poderosa para ir para a ação, porque não é você dizendo para o outro o que ele vai fazer, mas é você perguntando para ele o que ele poderia ou gostaria de fazer agora, com aquilo que você trouxe, sabe? Então, acho que essas são perguntas que podem ajudar a desenhar perguntas, Vivian. Muito bom, acho que isso já traz uma luz, porque muita gente tem receio de perguntar, com medo da resposta que vem, né? Por isso que acho que é tão importante a gente conseguir ajudar a desenhar esse caminho. E muita gente fica restrita a perguntas fechadas, né? Como você falou, que já trazem ali um julgamento. Ou então a pessoa já pressupõe, ela já pressupõe que é alguma coisa, então ela acaba indo para uma pergunta sim ou não a partir do julgamento que ela fez, e aí de fato ela não vai se conectar, né? Porque ela não está tão aberta a ouvir. E falando em ouvir, eu percebi durante as nossas conversas, durante a live, enfim, que a escuta é uma habilidade fundamental para você construir boas perguntas, né? Então, a escuta é uma soft skill super importante, principalmente aquela escuta ativa, interessada, atenta, né? E eu acho que ela é um desafio hoje para nós como sociedade, porque a gente vê as pessoas, não, precisa ouvir, mas aí quando você fala, você não tem aquela escuta realmente atenta, generosa, disposta a deixar os seus julgamentos de lado para ouvir com o interesse que o outro tem para trazer. Então, acho que essa é uma soft skill muito necessária para fazer esse exercício das perguntas. Mas tem outras habilidades que também são necessárias, né, para você começar a desenvolver melhor essa estratégia de formular perguntas e pensar, construir melhor as perguntas. Na sua visão, assim, quais são as habilidades que são mais importantes para a gente pensar em perguntas, quando a gente fala sobre esse tema? Te ouvindo sobre o escutar, né? Assim, me veio uma ideia e uma palavra também, que é o escutar genuinamente, né? É o escutar com vontade de ouvir o outro, né? E esse movimento de escutar genuinamente e escutar com interesse me convida a ter uma outra habilidade, Vivian, que é cessar a minha comunicação interna, sabe? É cessar a minha conversa interna. É bem importante isso acontecer, né? Cessar essa conversa interna, e isso exige de mim uma habilidade, né? Que é silenciar a minha mente. E isso é um grande exercício. Essa imagem que você traz do julgamento, ela também é importante, porque eu diria que não julgar é um exercício muito desafiador. Mas o exercício de colocar o julgamento do lado ou suspender o julgamento por um tempo, esta é uma outra habilidade. Suspende, você não vai deixar de julgar, mas suspende ele por um tempo, né? Se convida a fazer isso. Eu penso que essa habilidade também é importante. Uma outra habilidade que eu entendo que é importante é também aprender a ser vulnerável e a expressar a sua vulnerabilidade. Isso ajuda muito a relação ser mais saudável, né? Uma outra habilidade que eu entendo é o autocontrole, né? Assim, aprender a se controlar é uma habilidade importante num processo de comunicação e num processo de troca e de fazer perguntas, né?
Uma outra habilidade, tem várias, né? Assim, dizer eu não sei é importante, dizer eu não entendi é importante, porque você muitas vezes não entende mesmo o outro, e o outro também não te entende muitas vezes, né? Então, dizer para o outro, você pode repetir porque eu não entendi, ou eu não sei se eu entendi corretamente, você pode falar um pouco mais. Isso ajuda muito esse processo dessa troca, né? Então, acho que essas são algumas das habilidades, né? E lidar com o silêncio também é importante, né? Se silenciar é importante no processo de fazer perguntas, né? Então, acho que essas são grandes habilidades que não são fáceis, né? Muito, muito pelo contrário, mas são importantes, bem importantes no processo onde eu quero realmente co-construir com o outro. E, Márcia, quando a gente fala das habilidades, as habilidades a gente sabe que elas não necessariamente vêm com a gente. Né? As pessoas falam, olha, aquela pessoa é um líder nato, né? Não necessariamente, muitas vezes a pessoa ralou muito ali para desenvolver aquela habilidade. Tem uma fala do Mário Sérgio Cortella que é muito interessante, porque ele fala, olha, às vezes as pessoas vêm falar aqui para mim que eu tenho o dom de falar, que eu tenho o dom da comunicação. E ele fala nesse comentário, né? Mas e todo o preparo de não sei quantos anos que eu tenho para conseguir chegar onde eu cheguei e me comunicar desta forma. Então, a gente sabe que as habilidades elas são aprendidas e fazer boas perguntas também é um aprendizado, né? Também é um desenvolvimento, requer um certo treinamento. Vivian, eu acredito que sim, eu entendo que sim, porque eu entendo que o treinamento é a rotina, é você fazer várias vezes. Mas eu entendo também que essa habilidade de fazer boas perguntas, de desenvolver, né, a escuta ativa, a escuta genuína, né, o ouvir com o coração o outro, né, assim, eu percebo que isso gera também desenvolvimento. Não é só treinamento. E desenvolve você e desenvolve o outro, né? Porque quando você tem que ter autocontrole, quando você tem que suspender o seu julgamento, é um processo de autodesenvolvimento seu, né? E quando você também promove no outro a habilidade do outro e se expressar, do outro trazer as informações para você, de você trocar com o outro, de você perguntar para o outro se faz sentido, né? Aquilo que você está expondo para ele, né? É um convite de desenvolvimento do outro, porque às vezes o outro, ele muitas vezes está no papel passivo, ele se coloca no papel passivo. E quando você convida, através da pergunta, a ele sair do papel passivo e ir para o papel ativo, né, para ser participante do processo, você convida ele a se desenvolver. Né? Você está ali dizendo para ele que você respeita e quer ouvir o que ele pensa, o que ele faz, como ele faz, por que ele faz. Né? Então, isso coloca ele num outro cenário. E esse cenário, com certeza, está exigindo dele algumas habilidades que ele está desenvolvendo, que é a coragem para falar, né? a coragem para se expressar, né? Ele reconhecer que ele tem também conhecimento e informações que pode ajudar. Né? Então, acho que é um processo de treinamento, sim, mas, com certeza, também um processo muito rico de desenvolvimento. Assim. Excelente. E essa perspectiva do aprendizado, do desenvolvimento, ela tem que permear os nossos dias, né? Porque a gente cada vez mais é desafiado a mais coisas, a novos aprendizados, e isso só traz resultados positivos, né? Não só para as perguntas, mas para qualquer esfera que a gente vá se propor a desenvolver. E, Márcia, uma das situações que eu imagino que seja mais desafiadora a gente pensar nas perguntas é quando a gente pensa em conflitos. Tanto porque, muitas vezes,
a comunicação não é tão fluida e aí ela acaba resultando em um conflito, seja por uma pergunta, por uma colocação que não foi tão feliz, ou muitas vezes, no meio de um conflito, a gente pode conseguir usar a pergunta para minimizar esse conflito ou até para ajudar a solucionar ou a mediar esse conflito. Eu queria saber de vocês, perguntas, elas podem ser bem utilizadas dentro desse momento de conflito, tanto para evitar quanto para ajudar a amenizar quando o conflito já está instalado? Vivian, é bem legal essa tua pergunta, que eu entendo que quando a gente olha para um conflito, né, quando a gente olha para a escalada do conflito, esse é um conteúdo bem interessante também, assim, né, como é que o conflito começa a ser escalado. Mas, muitas vezes, quando eu falo algo para o outro, eu posso provocar uma tensão, e isso já traz uma certa dificuldade na troca, né? Porque eu expresso algo e isso gera uma tensão. E uma pergunta, ela quebra essa tensão, né? Muitas vezes a tensão ela é provocada pela afirmação. Eu afirmo algo. O afirmar algo é muito mais perigoso do que fazer uma pergunta, né? Assim, porque a pergunta ela abre espaço, né? Você não está afirmando que você pensa ou sabe aquilo, mas a pergunta faz o outro a contar a história dele, né? Então, acho que a pergunta, por abrir espaço, ela dilui a tensão, né? Mas existe uma pergunta perigosa, né? Assim, existe também perguntas perigosas, que são aquelas perguntas, muitas vezes, uma delas, né? Tem várias, mas uma delas é quando você traz a sua interpretação do que o outro disse ou do que o outro está sentindo. Essa é uma pergunta perigosa, porque dependendo de como o outro ouve aquilo e como ele sente aquilo que você trouxe de pergunta, isso faz ele ter uma reação, muitas vezes, tensa, né? E se a pergunta também não traz junto o interesse genuíno, né? Isso também provoca essa tensão. Mas, em relação ao conflito, eu diria que sim, que a pergunta quebra, muitas vezes, um conflito. Eu diria que a pergunta, muitas vezes, não permite o conflito aumentar, né? Porque você tem ali uma etapa do conflito que é a hora que gerou uma tensão, né? O corpo ficou ali tenso, né? Musculatura tensionou pelo que você ouviu. Se você não cuidar, você rapidamente começa a discutir, começa a entrar nos degraus para baixo de um conflito. Mas se você pergunta, você pode quebrar, né? Assim, você pode trazer uma fala e isso tensionar, e você, em seguida, perguntar para a pessoa, tudo bem para você isso? Né? Sim. Isso faz sentido para você? Porque daí você quebra, né? Você distensiona aquela situação, né? Porque a pessoa se vê no espaço de poder expressar e de poder falar, né? Então, eu diria que sim, que perguntar é uma grande chave para fazer um trabalho de mediação de conflito, né? Assim, eu não sou mediadora de conflito, né? Mas o trabalho de coach que eu faço e perguntar ajuda muito o outro a também se sentir mais leve na história, né? Isso que você falou de construir a pergunta isenta um pouco, né, da sua suposição, do seu julgamento, acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente percebe que o conflito se instala de forma muito boba até, né, por uma questão de comunicação que travou ali, né, faltou uma disposição para ouvir, para ter uma escuta genuína, para de fato entender e procurar olhar o lado do outro. Às vezes eu me pego observando situações que eu falo, nossa, isso aqui nem precisava ter acontecido, né? Foi por um triz. Então, pensando nessa perspectiva de você, na hora de perguntar, né, conseguir construir isso de uma forma que você não pressuponha, não faça um julgamento atrelado à pergunta, realmente é uma coisa para a gente exercitar no dia a dia, porque tem muitos conflitos que a gente percebe aí, principalmente no mundo do trabalho, que poderiam ser evitados.
E eu acho que isso remete muito também a um assunto que a gente já falou aqui, já gravamos podcast sobre o assunto, que é a inteligência emocional. Que quando você age com a emoção, né? Então, alguém te falou uma coisa que não agradou e você age com a emoção, ou seja, você não usou a inteligência emocional, você tende a ser levado a fazer colocações, inclusive perguntas que podem aumentar aquele conflito. Então, quando você consegue usar a inteligência emocional, consegue desenvolvê-la, fica mais fácil para até construir essas perguntas, porque você vai conseguir agir consciente de como aquela emoção te afeta, né? E aí, com isso, você consegue realmente colocar a cabeça no lugar, pensar melhor em como vou estruturar a pergunta para você não cair na armadilha do conflito. Eu acho que é esse exercício, né? Isso aqui que a pessoa falou me deixou assim, mas espera, eu não vou responder da mesma forma, né? Eu vou parar, vou reorganizar minha fala, vou pensar em como eu vou construir uma pergunta e, às vezes, como você trouxe, eu já levo uma pergunta que quebra o conflito. Então, isso realmente é uma ferramenta muito positiva quando a gente pensa no mundo do trabalho, nas relações entre colegas. E eu acho que, especialmente nesse momento que a gente vive, isso é muito útil, porque a gente tem visto, assim, o quanto em um ano a gente completou, hoje é dia 17 de março, que a gente está gravando esse podcast, a gente completou um ano de quarentena ontem, né? Hoje faz um ano que a gente teve o primeiro óbito em função de Covid e as pessoas estão no seu limite. Então, as pessoas já estão tensionadas, né? Essa mola que normalmente a gente esticaria, nesse momento está super enrijecida. E quando a gente pensa nessa formatação das perguntas, isso agora é mais útil do que nunca. Adotar uma boa construção de perguntas, usar a inteligência emocional para melhorar a comunicação. Eu acho que isso agora nas relações é realmente super importante. Não, eu ia trazer que essa tua fala da inteligência emocional, ela é tão importante, mas e aí eu acrescentaria nessa inteligência emocional, e olhando para aquela imagem assim do ser humano, né, de que eu sou um ser humano, eu penso que nessa inteligência emocional, além do autocontrole, né, desse processo de você, opa, vou segurar aqui essa reação, né, esse autocontrole, mas é começar também a perceber que você pode expressar de forma assertiva aquilo que você está sentindo, né? Porque o outro pode trazer uma colocação e você tensionar e você sentir de uma forma tranquila de dizer para o outro que aquilo não foi bom para você, né? Que aquela fala dele ou aquela fala dela, né? Assim, aquela expressão ou aquela forma, aquela expressão física, né, postural daquela pessoa, pode ter intimidado você. E você dizer isso para o outro é extremamente rico, né? Porque você está cuidando, sim, da sua inteligência emocional, mas também dizendo para o outro o quanto ele é responsável por ele também cuidar de como ele lida com você, né? Assim, porque daí você se coloca. Então, acho que a inteligência emocional te convida também a isso, né? Ao autocontrole, mas também a habilidade de expressar de forma assertiva aquilo que você está sentindo, aquilo que você está percebendo, né? Então, olha, meu corpo está tensionando aqui com essa tua fala. O que será que aconteceu? Né? E eu faço uma pergunta: o que será que aconteceu? E você pode ter informações para me ajudar, né? A perceber por que tensionou, né? Então, eu acrescentaria isso na inteligência emocional. Mas você ia falar algo antes de eu falar da inteligência. Não, imagina, vamos lá. O que eu ia trazer é da importância da gente também ter autoconsciência para poder pensar na perspectiva de desenvolver essa habilidade de fazer perguntas, né? O quanto é importante a gente olhar para si, prestar atenção nas nossas ações, eu acho que isso é fundamental. Mas também tem um caminho para a gente aprimorar isso do desenvolvimento das perguntas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco quais são as possibilidades para você realmente treinar essa habilidade, desenvolver essa habilidade. Na verdade, primeiro desenvolver e depois treinar, né? Então, como é que a gente pode começar por esse caminho, mas também vou te pedir para contar depois sobre a sua oficina, que é muito legal. Pode ser que algumas pessoas ouçam
daqui a um tempo esse podcast, então ele é meio atemporal, mas você pode ficar à vontade para contar, porque você também tem uma oficina muito bacana. Então, por favor, dá aí um pouquinho desse caminho de como é que a gente pode começar a desenvolver isso, como é que a gente pode colocar em prática, já que essa é uma estratégia que faz tanta diferença na nossa comunicação no dia a dia. Vivian, eu diria que um dos primeiros caminhos é você reconhecer que você não sabe tudo. E ao reconhecer que você não sabe tudo, você se coloca no papel de quero aprender, né? Assim, tem um livro sobre consultoria de processos, né? E no livro, ele traz o quanto é importante você, muitas vezes, reconhecer a sua ignorância perante o outro. E a sua ignorância perante a história do outro, ela é real, você não sabe a história do outro. Então, acho que um caminho é esse, é reconhecer a sua ignorância, porque daí você se coloca no papel de estou disposto a ouvir e a entender, né? Então, esse é um dos primeiros passos, e que está na sua mão, né? É você que tem esse controle, né? O outro é ter clareza do objetivo. Aquele cenário te pede o quê? Né? Assim, te pede conhecer, explorar, entender. Então, se você tem esse objetivo, você vai trazer perguntas que tragam isso, né? Perguntas que que permitam entender o outro, saber como ele faz, quando ele fez, por que ele fez, né? Então, quando, como, por quê, o quê, né? São perguntas importantes nesse processo de exploração, né? Penso que também um outro caminho é esse de desenvolver essa vontade, esse interesse genuíno de conhecer o outro, né? Penso que esse também é um outro caminho. E eu acho que um quarto caminho é querer construir junto, né? É querer e é reconhecer que o outro é uma parte extremamente importante no processo. Então, você quer construir com ele, porque a sua ideia, somada à ideia do outro, vai te dar uma terceira ideia, vai te dar um terceiro caminho, né? Não vai ser só o seu caminho ou o caminho do outro. E pode, desse terceiro, construir outros caminhos, né? Então, eu diria que esses são possíveis dicas para esse processo acontecer. Muito bom. E fala da sua oficina também, porque, afinal de contas, eu cheguei nessa ideia de tema e te convidei para falar sobre isso porque eu vi a divulgação de uma oficina sobre perguntas e fiquei intrigada, né? Então, conta um pouquinho para quem tiver interesse em se aprimorar, para que possa te encontrar, né? Fala um pouco sobre a sua oficina, por favor. Tá. Então, a oficina é um produto da Sociente Consultoria e que de tempos em tempos acontece. A gente vai ter uma próxima no dia 14 de abril. Normalmente ela acontece por volta das 19, 19h30. Tem 2h30 de duração. E a oficina, ela oferece, além de... O nome dela já é interessante, né? Porque é a arte de fazer boa pergunta, né? E porque, sim, a gente vai se tornando cada vez mais um artista para entender o outro, né? E isso é muito rico. Então, ela traz os conceitos, os fundamentos da pergunta, do fazer uma boa pergunta ou de fazer pergunta, os tipos de perguntas. Ela traz também quais os papéis eu desenvolvo ou posso desenvolver, em que cenários esses papéis são importantes. Então, faz essa correlação dos papéis que eu desenvolvo na hora de estar ali fazendo as perguntas e que cenários esses papéis são importantes, né? E quando as perguntas abertas ou perguntas fechadas são necessárias. E, além disso, há exercícios, são vivências, para a gente treinar e desenvolver a arte de fazer boas perguntas, né? E essas vivências são muito ricas, porque, ao mesmo tempo que elas ensinam, ela também ajuda a pessoa a se perceber. Então, acho que tem ali uma pílulazinha para o autodesenvolvimento, né? Então, é isso, e querendo saber mais, é só entrar em contato com o site da socienteconsultoria.com.br
ou no Instagram, a gente sempre está lá divulgando os trabalhos da Sociente. Tá. Então, Márcia, é excelente, para a gente ter certeza que todo mundo conseguiu anotar, porque com certeza essa oficina sobre a arte de fazer boa pergunta, ela é muito enriquecedora. Eu vou reforçar aqui os contatos. O trabalho da Márcia é incrível e com certeza vai ser muito produtivo para muita gente que está ouvindo a gente aqui. Então, os contatos da Márcia vocês encontram no Instagram, @sociente.consultoria, ou no site www.sociente.com.br. E, Márcia, para a gente fechar, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, todo carinho, porque você já faz trabalhos conosco faz um tempo e os trabalhos são sempre muito legais e a gente evolui muito com eles, e esse podcast e a live que a gente fez também sobre o tema foram um espetáculo de informação, e eu tenho certeza que todos os insights que você trouxe aqui já dá para começar a aplicar na comunicação e tornar a nossa comunicação mais humana e melhor. Então, mais uma vez, obrigada pelo seu convite, e as portas aqui do nosso canal, do nosso podcast, estão sempre abertas para você. Vivian, eu que agradeço, adorei esse bate-papo. Espero muito que esse pouco conhecimento que eu tenho possa contribuir mesmo com esse grupo de nutricionistas e de outras pessoas que ouvirem o podcast, né, e assistir no YouTube, e dizer que foi um prazer estar aqui e compartilhar essas informações. Muito obrigada pelo convite. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!